Olá, turma! Nessa aula, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo de ecologia e a gente vai falar um pouquinho sobre nível trófico e cadeia alimentar. Bom, para começar, o que seria um nível trófico? Representam a ordem em que a energia flui numa determinada cadeia alimentar. Lembra quando eu mostrei para vocês uma imagem de uma cadeia alimentar, onde eu tenho ali produtor, consumidor e decompositor? Sabe aqueles quadradinhos que a gente vê? É como se cada quadradinho daquele fosse um nível trófico. Então, produtor é um nível trófico, consumidor primário, outro nível trófico, consumidor secundário, outro nível trófico e assim sucessivamente, tá bom? Então, é cada ordenação, cada quadradinho daquele, cada sequência daquela que a gente viu é chamada de nível trófico, tá bom? Em cada nível trófico existe um grupo de organismos com as mesmas características alimentares. Por exemplo, os consumidores primários alimentam-se apenas de vegetais. Por que eles se alimentam apenas de vegetais? Porque a gente viu que para eu ser considerado um consumidor primário, para eu me alimentar de plantas, eu preciso ser herbívoro. Isso é um fato. Então, se eu sou considerado um animal herbívoro, todo animal que estão dentro do meu nível trófico, eles precisam também se alimentar de plantas. Então, no nível trófico, os animais eles possuem ali as mesmas características alimentares, tá bom? Aí, ó, tem uma imagem de exemplo para você. Isso aí é uma cadeia alimentar, tá bom? Aí embaixo a gente tem um exemplo de cadeia alimentar terrestre. Então, começa na planta, que são os produtores de energia. Depois eu vou para os herbívoros, que são os consumidores primários. E a cada nível desse, a cada quadradinho desse, a cada setinha dessa que vocês estão vendo, vocês veem aí no seu cantinho esquerdo a palavra, ó, primeiro nível trófico, segundo nível trófico, terceiro nível trófico. Então isso tem que ficar bem claro. Em uma determinada questão, uma atividade, por exemplo, pode estar pedindo o seguinte: considerando o quarto nível trófico de uma cadeia alimentar, como são chamados esses consumidores? Se você não souber o que é nível trófico, se você não souber os níveis que a cadeia existe, que a cadeia possui, você não vai conseguir responder essa questão, por mais simples que ela pareça ser, tá bom? Então entenda, nível trófico é cada nível, é cada quadradinho desse que a gente está vendo. Aí, ó, uma cadeia alimentar marinha, né, aquática, como a gente pode ver. E agora a gente vai falar de uma coisa importante. A gente já aprendeu o que é uma cadeia alimentar, a gente já aprendeu como ela funciona, mas agora a gente vai pegar alguns pontinhos chaves e super importantes para que a gente possa entender de fato o que seria uma cadeia alimentar. Para falar de cadeia alimentar, vou até passar para cá para o outro lado da tela, a gente falou muito de energia. Então, quando a gente fala de energia, a gente fala de algo que precisa ser passado, tá? Então, para começar, existe um fluxo de energia e essa energia é unidirecional, ou seja, ela só tem uma única direção. E a gente vai entender depois numa imagem o que isso significa. Essa energia, né, que é produzida lá pelos produtores, ela não pode ser reciclada, ou seja, uma vez que eu produzi energia e alguém pegou parte dessa minha energia, já era. Eu não posso pegá-la de volta. Eu já perdi aquela energia, já fui me enfraquecendo e vida que segue, tá bom? Eu só vou poder ter a minha energia novamente quando todo o ciclo recomeçar, ok? Onde começa esse fluxo de energia? Esse fluxo tem início com a energia que é captada pelos produtores através da fotossíntese e aí da sequência. Em seguida, a energia flui para os consumidores, primário, secundário, terciário, quaternário, quinternário, enfim, até passar para a decomposição novamente. O que seria isso, professora? Nessa imagem, eu vou tentar explicar para vocês como acontece a produção de energia. Primeiro, a gente vai olhar para essa seta amarela que está embaixo, que é como se fosse o fluxo de energia. Acabei de falar para vocês que o fluxo de energia ele é chamado de unidirecional.
ele tem apenas uma única direção. Por exemplo, ele não pode sair do produtor e para o consumidor e depois voltar para o produtor de novo. Ele segue, ele não volta, ok? A minha energia que foi para o consumidor primário, que passou para o secundário, ela não pode mais voltar para o primário. O primário já perdeu aquela energia, já foi, porque a energia tem uma direção. Se ela começa aqui, ela precisa seguir, ela não volta, ok? Então, como que acontece esse fluxo de energia? Deixa eu me descer aqui um pouquinho. A cada nível trófico, ou seja, a cada nível que a energia vai sendo passada adiante, parte da energia que entrou nessa cadeia é utilizada na realização de um trabalho. Ou seja, o que seria um trabalho numa vida animal, por exemplo? É quando ele precisa caçar, é quando ele precisa se reproduzir. A cada atividade que ele faz no dia a dia, ele perde um pouquinho da sua energia. Então é como se essa energia fosse dissipada, ok? E ao fato de que ele está fazendo alguma atividade, ele também libera calor, ok? É o nosso caso. A gente acorda de manhã com todo o gás, a gente tem energia assim para o dia todo. Só que conforme a gente for fazendo as nossas atividades durante o dia, a gente percebe que a gente não tem mais tanta energia assim. A gente começa a ficar cansado, né? A gente começa a se abater. E no nosso caso, a gente precisa dormir e se alimentar para que tudo aconteça novamente, para a gente repor aquela energia, né? No caso dos animais também funciona assim. Só que a vida deles é um pouquinho diferente da nossa. Eles precisam estar todo o tempo percebendo a movimentação do ambiente, fugindo de algum predador, indo atrás do seu alimento, se reproduzindo. Então, tudo isso faz com que ele vá perdendo a sua energia daquele fluxo, tá bom? Então, a cada trabalho realizado, essa energia é perdida, tá? Dessa forma, o conteúdo de energia vai diminuindo a cada transferência de um ser para o outro, portanto, ao longo da cadeia. Então, o que acontece? Digamos aí que quando os produtores produzem energia, eles estão ali com 100% de energia, por exemplo. Depois vem os consumidores primários, que são os herbívoros, que consomem ali parte daquele 100%. Aquela planta que tinha 100%, ela não tem mais 100%. Ela já fica, por exemplo, com 80%, digamos assim, para que venha outro ser e se alimente dela também. Quando esses 80% de energia passam para o consumidor primário e vem o secundário e se alimenta do primário, aquela energia já foi perdida e já passou para o secundário. E assim vai. A energia ela não volta, ela segue o fluxo dela, que é unidirecional, ok? Só que eu não posso entender que só existe cadeia alimentar. Cadeia alimentar é quando a energia ela é unidirecional. Eu tenho também que entender um conceito muito importante em ecologia, que eu chamo de teia. Quando eu falo de cadeia, eu dou a entender que ela segue num único jeito, de um único sentido. Quando eu falo de teia, aí eu já estou fazendo ligações de várias cadeias ao mesmo tempo. Como vocês podem olhar nessa imagem. Eu não estou vendo uma seta seguindo uma única direção. Eu estou vendo uma seta subindo, a outra seta voltada para cá, a outra para ali, a outra dando a volta para ali. Por quê? Aí eu já estou tendo um conjunto de cadeias alimentares, ok? O mesmo animal que pode consumir uma coisa, pode consumir outra e assim sucessivamente, tá bom? Elas representam de fato o que acontece na natureza. Nem tudo na natureza é bonitinho como a gente viu aqui, ok? Ah, só tem um tipo de consumidor primário que vai me comer? Não, às vezes 2 ou 3 herbívoros podem se alimentar de uma mesma planta, ok? Às vezes 2 ou 3 insetos podem servir de alimento para outro animal e assim vai. Nem tudo acontece bonitinho como na imagem anterior. Às vezes acontece de ter ali várias comunidades ao mesmo tempo, várias populações ao mesmo tempo e acontece de ter uma teia alimentar, que é quando existem ali várias setas, vários tipos de animais, vários tipos de cadeia possível. Bom, em uma cadeia alimentar, o fluxo das setas é no sentido unidirecional.
Já numa teia, não é bem assim, devido ao maior número de interações alimentares. Então, presta atenção nessa teia, gente. Numa cadeia alimentar, por exemplo, eu posso distinguir se ela é terrestre, se ela é aquática, se ela é aérea, enfim. Já numa teia, não. Vocês conseguem ver que tem animais aquáticos junto com os terrestres. Eu já tô vendo animais que voam por aí, possivelmente. E, enfim, numa teia alimentar, tudo está misturado, ok? Bom, eu espero que vocês tenham entendido. O propósito da aula de hoje foi você ter entendido o que é um nível trófico, que é cada categoria de uma cadeia, tá? Consumidor, produtor, consumidor, decompositor. Cada nível desse é um nível trófico. Você precisou entender na aula de hoje diferença de cadeia para teia alimentar. A cadeia ela segue uma única direção, na teia ela segue várias direções, porque eu já vejo ali uma inclusão de várias cadeias ao mesmo tempo. Qualquer dúvida, me procure, você sabe como me achar e eu estou aqui à disposição de vocês, ó. Um beijo bem gostoso em vocês, fiquem com Deus.